Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Entre Telas, o programa da Academia da Palestra no YouTube, que toda semana traz um tema em comunicação. E hoje, no Entre Telas, nós vamos abordar um tema que surgiu lá na antiguidade, o plágio. É um fenômeno que caracteriza uma fraude autoral. O plagiador, ele apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria. E o que a gente vê muito hoje é a ampliação do acesso e a disseminação de informação pela internet, o que fica até mais fácil, né? Mas como prevenir o plágio? E quando desconfiar dele? Quem primeiro traz as questões é a especialista em comunicação, Maria José da Costa Oliveira. Tudo bem, Zezé? Vou te perguntar direto já. É fácil compreender o conceito de plágio? Sim, eu acredito que até seja fácil, né? Porque o plágio, ele acontece, segundo inclusive o site significados.com.br, né? Quando alguém copia um determinado conteúdo que é produzido por outra pessoa, mas só que não apresenta a fonte original, né? Isto é, a pessoa coloca aquela frase, aquele tema e ela assume como autoria sua, né? Bom, o plágio, ele caracteriza, inclusive, olha só, tem que tomar muito cuidado, porque acaba sendo uma violação do direito autoral, né? E pode acontecer com a reprodução de vários tipos de conteúdos, como trabalhos acadêmicos, também livros, músicas, imagens, aliás, aspectos que nós vamos abordar aqui no programa, né? Só que é preciso muita atenção, a gente não pode brincar com isso, porque plágio, para quem não sabe, é considerado inclusive crime no Brasil, sabia? E é que é, né? Mas na verdade, Zezé, o que acaba motivando a reprodução? Olha, Mari, assim, sempre existiu, né, o plágio, até você já mencionou isso aí no início do programa. Mas nós temos que reconhecer que a internet, né, facilitou e, de certa forma, a gente pode dizer assim, que motivou até a reprodução do que é publicado. Né, porque está lá e aí todo mundo se vê no direito de publicar e recompartilhar. Aí gostamos de uma frase e tratamos de usá-la, mas sem muitas vezes, o problema não é usar, mas é não fazer menção ao nome do autor, é esse que é o problema, né? Nós buscamos informações, nos apoderamos do conteúdo em muitas situações, para reproduzir esse conteúdo como se fosse nosso, é essa a questão central. Então, não há problema de compartilhar algo de que gostamos, mas o que a gente chama atenção é que é importante deixar claro quando não somos o autor daquilo, né? Olha, gostei disso, estou compartilhando, mas a autoria é de tal pessoa, né? Essa facilidade de acesso, por outro lado, que a gente tem à informação e a rapidez, né, com que disseminamos uma mensagem, porque a gente não para muito para avaliar, a gente já falou sobre isso, inclusive, em fake news, né? Provoca muitas vezes atitudes que podem caracterizar como plágio, então muito cuidado. Porém, eu diria assim que mesmo em situações mais formais, né, que a gente está falando de internet, redes sociais, mas muitas vezes situações mais formais, como aquelas que acontecem no ambiente acadêmico, né, a gente pode ver que é possível constatar a utilização muitas vezes de plágio, pois infelizmente, há alguns, pode dizer assim, pesquisadores que se apropriam de frases, de dados, até de teses, sem que citem os autores originais. Olha que feio isso, né? É uma tremenda falta de ética, chega a ser até vergonhoso, eu diria, né? E totalmente, eu diria até incoerente, já que as pesquisas acadêmicas, né, elas ficam mais ricas quando nós utilizamos citações de diferentes autores que vão dar respaldo àquilo que a gente está defendendo, mas referenciando esses autores. O conhecimento não se expande
só quando nós reproduzimos algo que outros fizeram, né? Mais do que reprodutores, a gente precisa aprender a ser mais, exercer mais o papel de produtor de conhecimento. E eu vejo esse, inclusive, como um grande desafio para todos nós, porque é mais fácil usar o copia e cola, né, do que tratar de produzir algo próprio a partir das análises de outros autores referenciados, mas tirando sempre as nossas próprias conclusões, né? E é importante também tomarmos cuidado para não compartilharmos algo de quem se utiliza da autoria de outros, porque ajudamos, inclusive, a dar mérito para quem não merece. E, ao mesmo tempo, nós devemos reconhecer que a gente vive num sistema, né, em que, de uma certa forma, se favorece o plágio, porque a gente vive sendo cobrado, às vezes, por questões assim, até desproporcionais, prazos muito apertados, que levam as pessoas, para cumprirem prazos, ao caminho mais rápido, né, mas nem sempre legítimo. No caso de pesquisas, as pesquisas acadêmicas que eu mencionei, isso também acontece na minha análise, né, porque muitos que buscam títulos, né, de mestres, doutores e tudo mais, muitas vezes eles estão atrás do título, mas não têm um perfil de pesquisadores. E aí eu aproveito também, só para fechar essa minha abordagem, para destacar a grande dificuldade que os profissionais de comunicação geralmente enfrentam, né? Eu já vi muitos profissionais, eu também já vivi a situação, mas até alunos que enfrentam a dificuldade de terem assim, ideias criativas, estratégias super elaboradas, mas plagiadas, olha só, inclusive pelos clientes. Muitas vezes, né, pegam as propostas, acham interessante as ideias, utilizam essas ideias e implementam por conta própria. Então, eu diria que a gente tem hoje um problema, né, relacionado à falta de ética, de respeito aos criadores de ideias e de conteúdos. No final, olha só, eu vejo que o plágio ele pode ser associado a algo que está corroendo mesmo a sociedade. Pois, de um lado, ele vai se tornando um vício, né, para quem pratica, né, e outro, ele impede, de fato, e limita o reconhecimento pelo mérito de quem realmente é plagiado. Mas, já falei bastante, vou perguntar agora para a Dani. Dani, como você vê, vamos dizer assim, a questão da criatividade, né, e do plágio com relação inclusive as obras, né? Obras artísticas e assim por diante. Boa pergunta, hein, Zezé? É importante que a gente marque essa diferença aqui entre criatividade, inspiração e plágio, né? E eu acrescento aqui inspiração, vocês vão entender por quê. Apesar de haver cópia desde que o mundo é mundo, como vocês duas já disseram, a internet é realmente um ponto que agrava e que reforça esse hábito, né, entre as pessoas, porque parece, né, dá uma falsa impressão de que porque está ali publicado, pode ser replicado de qualquer maneira, sem muita atenção, como se ninguém fosse encontrar a fonte original, né? Por isso, hoje, mais do que nunca, é importante que a gente tenha clareza e distinção entre esses três conceitos. Quando eu crio um conteúdo, ele pode ser um conteúdo artístico, um conteúdo acadêmico, um conteúdo literário, né? Eu tenho várias fontes de inspiração. Eu vou pesquisar, eu vou ler, eu fui a um museu, eu viajei, eu vou trazendo a minha contemplação e eu me baseio nas minhas compreensões desse mundo e no meu repertório. Isso dá para a criatividade um caráter inexato. O que é isso? Significa que nós podemos falar sobre o mesmo assunto e nós vamos discorrer sobre ele de formas diferentes. Então, quando eu tenho um artesão, ele cria um design para algum objeto e outro cria o mesmo objeto com outro design, com outro estilo, com outras cores. E muitas vezes a assinatura é até desnecessária. A gente bate o olho e fala, isso aqui é uma pintura de tal pintor, ou uma escultura. Acontece também nas peças de teatro da gente identificar o autor, o diretor, né?
as obras literárias, você começa a ler e fala, nossa, parece tanto com tal autor, a gente consegue fazer o perfil, isso mesmo. A gente consegue fazer essa analogia, né? Até então, porque cada um tem um estilo, né? Até na escrita, isso, nós temos o nosso estilo, a gente se reconhece ou não naquela escrita. E a gente tem que entender, então, que a inspiração, ela é o que nos motiva a criar. Ela é de múltiplas fontes. E ela é frequentemente muito mal utilizada. Porque eu posso me inspirar por uma frase, por uma imagem, por uma atitude, e não citar a fonte da minha inspiração pode ser o meu primeiro indício de cópia, meu primeiro indício de plágio, né? Então, o plágio fica configurado por uma cópia ou, né, em tempos cibernéticos, por uma repostagem. Eu reposto alguma coisa sem dar a devida referência à autoria. Então, geralmente, o plágio ele tem uma única fonte, porque quem comete plágio não se dá o trabalho de pesquisar, de refletir, de construir, simplesmente copia e cola o conteúdo. Muito fácil, né, Dani? Mas a gente não pode esquecer que tem a questão que hoje fica mais fácil até para denunciar, né? E até de encontrar esse plágio. Antigamente a gente tinha que ter uma pesquisa maior, mais tempo. Hoje, com a questão da internet, fica fácil encontrar e denunciar, não é? Exatamente, Mariana, porque assim, a facilidade é para os dois lados. Eu posso ter facilidade em copiar uma coisa que você faz, mas também vai haver a facilidade em encontrar quem comete o plágio, né? E os processos de punição, eles são diferentes. Pode ser extrajudicial quando é na internet, por exemplo, com a suspensão de uma conta, e judicial quando se entende que aquilo foi feito de forma consciente, deliberada. E aí eu tenho uma espécie de roubo de uma propriedade intelectual. Então, isso é um crime, como a Zezé já colocou. Eu acho muito interessante, assim, que para a justiça identificar que houve plágio de um texto, bastam de 3 a 5 palavras para que isso seja identificado. E eu costumo dizer que a intenção de plagiar já se despede da ética e fala... Não tem mais conversa, né? Aqui já existe o indício do mal feito, né? E é por isso que eu sempre digo assim, ouse, crie, pesquise, né? E se tiver que se inspirar, mostre o que te motiva, dê a referência, né? Eu acho que aquela história de que a chama... quando eu compartilho uma chama, eu nunca estou apagando a minha, né? Eu só estou trazendo mais luz. Então, é por aí, né? Sem pegar carona nos sentidos dos outros e criando os nossos próprios. Eu acho que é o melhor caminho para que a gente tenha também o nosso reconhecimento como autores, como produtores de conteúdo, né? Que hoje todos somos produtores de conteúdo. Então, é importante que isso seja enfatizado. Mas aí eu estou também já entrando numa polêmica que é antiga, né? Que já dizia o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, né? Uma coisa que... Será que é isso mesmo, Mari? Se é uma polêmica, né, Dani? Com certeza, a gente escuta isso em comunicação, né, Zezé? É uma frase do Chacrinha que é reproduzida muito em comunicação, porque fórmulas que dão certo são replicadas. E no campo da comunicação, a gente verifica isso nos programas de TV, né? Ou mesmo os de entrevista com o mesmo formato, que são cópias até de formatos internacionais que funcionam, que deram certo, né? Por muitos anos, muitas décadas. E até aí, ok. O que é preciso é ampliar esse formato. Como você disse, talvez seja uma inspiração ou um modelo a se seguir, mas aí, a partir daí, desse formato ou dessa inspiração, trazer inovações, trazer a tua cara, o teu jeito, inovar. E eu acredito que seja até um plágio legal, vamos dizer assim, a partir do formato, uma ideia que já existe, até mesmo você seguir a construção de um discurso. Né? Se a gente tem formatos em programas de TV, enfim, a gente também pode seguir o formato de construção de um discurso que nos inspira, que a gente
percebe, nossa, acho que é por aí que eu quero conduzir, até a construção de uma tese, como a Zezé já falou, que acontece muito no meio acadêmico, a partir de uma linha comum, mas depois existe o quê, gente? Existe a continuidade. Não é igual, o mesmo, não fica igual, porque vai existir muito de você, vai existir a sua transpiração, né? E tudo hoje é muito fácil, a gente já falou, Ctrl+C, Ctrl+V, e então fica muito... a questão de estar copiando, a tentação do copia e colar é muito grande. Por isso, muito cuidado na reprodução, como a Zezé falou, das frases, as citações, as fotos. A gente tem que redobrar esse contato de investigar, enfim. Mas o que eu trago neste programa de plágio, que é importante, que nos faz assim ficar felizes, que nos dá um acalanto e ao mesmo tempo nos enche de orgulho. Usar nossa energia para criar, para trazer o novo, né? Eu checo e a partir daquela inspiração, aquele fio condutor na construção do meu texto, do meu projeto, eu me esforço. Aí eu trago a minha verdade, a minha pesquisa, como eu disse, a minha transpiração, e nessa essência eu acabo fazendo uma construção única, que seja minha e que pode ser tua também. Eu acho que é por aí o programa de hoje, gente. A gente traz uma mensagem aí para que as pessoas se esforcem, tragam, e claro, sempre o cuidado com a internet, não é? E não esqueçam de reconhecer de onde vem a inspiração, né? Porque não custa nada dizer assim, essa minha linha veio de uma fala da Mariana Aranha ou de um texto da Maria José, né? Levando isso como uma forma de réplica anunciada, né? Aquela coisa que você faz, mas que dá as fontes e as pessoas podem ver você e a Zezé, você e a Mariana, né? Até porque uma reprodução, né, Dani, de tanto se reproduzir, ela acaba sendo do autor e aí acaba sendo uma verdade, e aí você fala, ué, de tanto reproduzirem, não sou eu. E aí ninguém até acredita, né? Eu já ouvi casos de frases, de poemas e até de palestrantes, que as pessoas falam que aquele texto, aquele poema é da pessoa, e não é. E não adianta você falar para a pessoa que não é, você tem que provar, porque ela vai continuar reproduzindo o que é dele, né? Esse é muito tempo perdido para se comprovar hoje, que é uma coisa tão fácil, muito mais fácil do que a gente buscar a Barça, né, Zezé? Então, nós falamos tanto no momento de inovação, né, na busca da inovação, mas a gente ainda está muito preso a reproduzir o que já existe. Será que a gente não tem realmente que fazer esse esforço, né, de, primeiro, tirar as nossas próprias conclusões, porque muitas vezes seguindo aquilo, aí é o efeito manada, né? Você vai seguindo só o que alguém falou e sem questionar aquilo e trazer realmente a sua essência para aquilo que está sendo produzido. Eu acho que é esse o grande recado. Com certeza. E nós aqui do Entre Telas transpiramos, viu, para trazer esse programa para você. Não é mesmo, Dani? Até semana que vem. É isso aí, Mari. Até a semana que vem. Semana que vem a gente volta a transpirar, né, Zezé? Transpirando com inspiração. Gostei. Vamos anotar, Dani. Vamos anotar a frase com crédito para Maria José da Costa Oliveira, tá? Muito bom. Esse é o Entre Telas, gente, que a gente faz com o maior carinho para você, trazendo um pouco desse universo da comunicação, do comunicar. Semana que vem a gente volta. Não deixe de curtir, deixar o seu like, seu comentário, interaja com a gente. Semana que vem, eu, Maria José da Costa Oliveira e Daniela Kais estaremos aqui esperando por você. Até lá.